Pessoal, amigos, o Bolsonaro não vai querer exterminar com o comunismo instalado no Brasil. O Bolsonaro sabe, ele sabe que aqui no Brasil já é uma ditadura comunista. Aí eu pergunto, o Bolsonaro vai conseguir prender juízes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, reitores das universidades, diretores dos hospitais, ladrões, e os políticos, fechar o Congresso? Não vai, não vai. Então ele sabe que a candidatura dele é um faz de conta, que está ligado aos militares. Ele não está, ele não está. Tem um grande e poderoso militar falando que o Bolsonaro é um oportunista. Um oportunista. O Bolsonaro seria o plano B dos militares, caso o Bolsonaro se manifestasse publicamente por uma intervenção militar. Mas ele não fez isso e não vai fazer isso, porque ele não quer acabar com o comunismo instalado no Brasil. E outra, assisti agora há umas 3 semanas, o Bolsonaro dizendo que reduzir os impostos vai ser uma coisa difícil, numa entrevista que ele fez na televisão, se não me engano, para o Vilas. Então, nós sabemos que para se implantar o comunismo, os comunistas começam aumentando os impostos para desorganizar e empobrecer o povo, empobrecer os pequenos empresários, os microempresários. E ele falou que não vai ser possível, vai ser difícil diminuir os impostos. Então é claro que ele não é capitalista, é claro que ele não tem uma ideia de crescimento, porque o que rebenta com o país, o que transforma um povo escravo é o aumento dos impostos. Vocês veem o Trump lá, o imposto era 35%, ele baixou para 20%, praticamente a metade. E a Rede Globo falou que os americanos não ficaram felizes. Olha só o nível de comunismo, o comunismo está instalado no Brasil. Eles fazem esse marxismo cultural, que essa mudança da maneira de pensar de toda uma população, para aceitar as iniquidades, as maldades, as malvadezas, as sacanagens, e o povo se acostuma, e o máximo que ele faz é reclamar. Reclama, só que ele não toma atitude. Então vai ser difícil nós colocarmos milhões de pessoas nas ruas, mas os nossos militares, principalmente os generais, e voltando a lembrar o que o Mourão falou, confiem nos sargentos e oficiais do Exército, que são o braço duro. Se o Mourão chega lá e mandar, pessoal, invadam aquela Corte Suprema lá e prendam aqueles ministros, eles vão lá e prendem, vão lá e fecham o Congresso. Os militares, oficiais e sargentos vão lá e fecham. É isso que tem que acontecer no Brasil. Tem que ser um regime militar mesmo. Um regime militar mesmo. Tem que ser uma revolução. A revolução os comunistas já fizeram. Eles implantaram uma revolução, aplicaram um golpe aqui no nosso querido país, na população, nós, cidadãos, estamos sofrendo. Eles conseguiram implantar o comunismo via democracia, uma falsa democracia. Então nós vamos ter que fazer mesmo uma revolução. É uma contra-revolução, mas é um regime militar. E tem pessoas aí civis querendo dar uma falando contra, falando bonito, mas no fundo estão querendo que os militares fiquem só 3 meses no poder para eles assumirem o poder. Uma porra! Uma pinóia! Os militares vão ter que ficar no poder 10 anos, porque nós vamos ter que fazer uma mudança cultural, uma mudança de ética, de costumes, de hábitos. A população brasileira tem que ser tutelada, bem tratada, orientada, tem que formar uma nova sociedade, uma nova sociedade. Vocês veem essas urnas eletrônicas,
Só os países mais pobres, com o povo mais ignorante, tadinhos, que foram também enganados por essa filosofia socialista marxista, que engana a população, que é Bolívia, Equador, é El Salvador, tem 3, 4, 5 países que aplicam as urnas eletrônicas. Todos os outros países evoluídos testaram e viram que não dava, e não funcionam, e não usam aquela urna, aquela votação antiga, escrita no papelzinho, bota lá num saco de lona, e depois os vários fiscais contam. É assim as eleições no mundo inteiro. E todos os países capitalistas, decentes, são assim. Por que no Brasil tem que ser essa imundice, essa putaria? E me admira esses brasileiros, esses advogados que aceitam isso, o pessoal da OAB que aceita isso, esses ricos e milionários brasileiros que aceitam isso, esses constitucionalistas que aceitam isso. Tá cheio de constitucionalista famoso aí, que para mim famoso é uma porra! É comunista disfarçado, que fizeram a Constituição de 88, que é comunista. Então, chega de mentirada, pessoal. As nossas piores inimigas são as televisões comunistas, porque elas conseguem atingir 100, 150, 200 milhões de brasileiros diariamente. E nós aqui nesses vídeos conseguimos pegar 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas só. Então os militares conscientes, patriotas, brasileiros, pessoas boas, os generais são pessoas boas, pessoas certas, corretas, eles amam a pátria. Sabe o que é isso, amar a pátria? Você sabe o que é pátria? Sabe? Pátria, nação, cidadania, é aqui que nós vivemos, é aqui que nós ganhamos nosso dinheiro, é aqui que nós vamos morrer. Então, por que abandonar a nossa pátria, pessoal? Não vamos abandonar a nossa nação. Anos de trabalho aqui, para depois a gente ficar pobre, sem cidadania, pagando 77% de impostos já do que você ganha. Isso é uma vergonha, é um assinte, é um absurdo. Médicos! E Bolsonaro, me desculpe, cara. Você é um cara inteligente. Qual é a tua? Qual é a tua afinal, cara? Você mesmo falou que não vai dar para baixar os impostos. Então você é comunista, porra. O comunismo, o Brasil é o país que mais se paga impostos do mundo. Mais que nos outros países comunistas. E você quer manter esses impostos altos? Pessoal que apoia o Bolsonaro, acordem! Muitos são oportunistazinhos aí, porque estão querendo entrar no novo esquema, né? O esquema, sabe? Favorzinho ali, favorzinho aqui. Até militares da reserva apoiam o Bolsonaro, que eu sei. Muita gente simples, muita gente que ficou rico, mas não tiveram tempo de ter instrução. São bravos brasileiros, grandes produtores rurais, etc., mas não tiveram tempo de adquirir um conhecimento social, político e da história brasileira. Pessoal, General Mourão será o novo presidente do Brasil. General Mourão, quando entra nos quartéis e nos batalhões, é tratado como presidente militar. Ele já é o líder das Forças Armadas. Um abraço. Pelo menos do Exército, ele é o líder. E a gente sabe que o Exército, que são as nossas forças armadas terrestres, que tomam o pulso, que fazem acontecer. A Marinha e a Aeronáutica acompanham. Um abraço, pessoal. Boa sorte, bons momentos. Fé, coragem, perseverança. Vamos ser inteligentes, pessoal. Não vamos ser porcos e imundos e achar que está tudo bem, que é assim mesmo. Você é um cidadão, você tem valor. Um abraço, pessoal. Todos nós temos valores. E cada um individualmente também tem o seu valor. Se valorize, poxa. Se valorize. Não vai querer agradar o teu vizinho ali que está bêbado e fala: é Bolsonaro, é não sei o quê, é BBB, igual o Lula. Tá? Como era aconteceu com o Lula, está acontecendo com o Bolsonaro. Mas os militares vão passar o tanque por cima do Bolsonaro.
Um abraço, pessoal. Boa sorte e bons momentos.